Temos um ótimo fechamento semanal e tá todo mundo falando sobre o fechamento semanal do Bitcoin, porém poucas pessoas falando sobre o que pode acontecer no curto prazo. Hoje o foco desse vídeo vai ser para a gente estar falando sobre o que pode acontecer no decorrer do dia de hoje, no decorrer dos próximos 2 ou 3 dias, que é o curtíssimo prazo, e a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco. Isso mesmo, o Bitcoin pode voltar para 64 mil dólares por unidade. Não é para você se preocupar, os meus vídeos aqui não é para te colocar medo ou colocar pânico, mas para te trazer oportunidades. Mesmo que o Bitcoin volte para 64, a gente vai ter oportunidades e quero estar passando essas oportunidades aqui para você, tá bom? Então vamos lá, que antes de estar falando sobre essas possibilidades, eu preciso te passar algumas notícias e coisas que estão acontecendo com o mundo, principalmente o que aconteceu ou o que está acontecendo com os ETFs, que é uma entrada muito grande e significativa. O Bitcoin teve a entrada de 556 milhões nos ETFs, indicando uma nova era para investimentos em criptomoedas, ou seja, institucional e as pessoas, aquelas pessoas que não podem comprar Bitcoin em spot, já está começando a acelerar suas compras agora nesse último trimestre do ano, tá? Nos últimos meses, os fundos negociados em bolsa, os ETFs de Bitcoin Spot, têm experimentado entradas substanciais, sinalizando uma mudança fundamental no sentimento do investidor, dos investidores. Isso daqui já passei para vocês há meses atrás que iria acontecer. Final do ano, último trimestre de 2024 a gente iria ver isso acontecendo, tá? E já está acontecendo e aqui está a prova para vocês. Fatores por trás do aumento do fluxo de entrada de ETF de Bitcoin. Mais dinheiro entrando, o que está acontecendo por trás disso? Vários fatores levaram a essa entrada ou essas entradas recentes de ETF de Bitcoin, criando uma tempestade perfeita para investimentos em criptomoedas. Dentre essas coisas que está acontecendo, tá as eleições lá nos Estados Unidos, com a possibilidade do Donald Trump estar ganhando as eleições e o Donald Trump, como apoiador do mercado cripto, passa a expectativa de que a gente vai ter uma adoção lá nos Estados Unidos. Obviamente, os investidores de Bitcoin, de criptomoeda, passam a estar mais empolgados, a estar investindo cada vez mais no Bitcoin, nas criptomoedas, assim como novas pessoas do mercado tradicional que antes não queriam investir em Bitcoin, agora passam a olhar Bitcoin com outros olhos. Isso é muito bom e muito importante, porque vai entrar mais dinheiro. A gente está falando de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro entrando no mercado e menor a oferta, mais interessante, maior a valorização, principalmente para quem está aqui para ganhar dinheiro com o mercado cripto, tá bom? Para quem é mais maximalista e não importa o que está acontecendo lá, quer saber só de comprar Bitcoin e levar para sempre, aí é outra história, porque Bitcoin não precisa desses caras, tá? Mas para a gente que está aqui para ganhar dinheiro, a gente precisa ver tudo isso e isso a gente considera como algo positivo. Outra coisa importante também, Bitcoin está estagnado na região de 70 mil dólares por unidade, abaixo da região de 70 mil dólares por unidade, com uma entrada de 20 bilhões nos ETFs. Isso nas últimas semanas, tá? Enquanto a gente está vendo uma entrada, um fluxo, um inflow absurdo no Bitcoin, uma enxurrada de dinheiro entrando através dos ETFs, consequentemente acarretando em compra, a gente está vendo aqui a BlackRock, por exemplo, com os seus ETFs, arrecadando mais de 1 bilhão de dólares para serem colocados em Bitcoins. Esse 1 bilhão vai ser convertido em Bitcoin. Observou a empresa de inteligência on-chain, a Looking Chain, em uma publicação no X em 21 de outubro. Isso daqui é muito importante a gente estar observando, tá? Olha o que está acontecendo aqui. As compras da BlackRock, essa linha em laranja, uma linha crescente, enquanto o preço veio lateralizando. Chegou aqui, a gente teve esse momento de lateralização, a gente não teve tantas compras, mas ainda assim a gente teve compras e agora a compra deu uma leve aumentada, tá bom? Isso é muito importante a gente estar observando também. Outra coisa importante que está acontecendo é os Bitcoiners estão hodling, ou aportuguesando, estão rodando Bitcoin agora mais do que nunca, revelam novos dados da Glassnode. Isso daqui, pessoal, é impacto para médio prazo, tá? Isso daqui não é impacto para amanhã e já está acontecendo uma grande flutuação positiva ou negativa. Isso aqui é médio prazo, mas esse médio prazo vai afetar no curto prazo e a gente vai falar sobre o curto prazo daqui a pouquinho, tá? Primeiro eu quero mostrar esses dados aqui para vocês, principalmente as reservas de Bitcoin. Olha o que está acontecendo. Enquanto a gente está tendo uma demanda crescente, olha aqui, BlackRock comprando cada vez mais,
20 bilhões entrando nos ETFs, isso é demanda, tá? 550 milhões fluem ou entram no Bitcoin, isso aconteceu lá na semana passada. Agora a gente vai ver a oferta no mercado, como que está? Cada vez menor, ou seja, cada dia que passa a gente tem mais dinheiro novo entrando, enquanto a gente tem cada vez menos Bitcoins para serem negociados no mercado. Isso daqui, pessoal, não significa que o Bitcoin necessariamente está evaporando no mercado, mas simboliza para a gente que os compradores de Bitcoin estão tirando os Bitcoins das exchanges, colocando em carteira, guardando em sua propriedade. Sendo assim, é menos Bitcoins no mercado para serem negociados, porque esses Bitcoins estão travados ali nas carteiras dessas pessoas, instituições ou pessoas físicas mesmo. Isso significa que menos Bitcoins para serem negociados e a gente pode ter um choque de oferta aí no mercado, porque a gente está vendo aí uma oferta e demanda confluindo e tudo indicando para uma possibilidade de uma grande valorização no preço do Bitcoin, tá bom? Uma notícia importante sobre mercado e acrescentando sobre isso daqui, ó, oferta e demanda, é que a China, o Banco Central da China, eles estão reduzindo as taxas de juros para estimular mais uma vez. Porém, a gente precisa ficar de olho nisso daqui, tá? Isso daqui pode ser muito bom, só que a China tem um histórico não tão bom com o Bitcoin, tá bom? Mas economicamente isso daqui pode estimular um crescimento ou uma entrada de dinheiro no mercado de renda variável através da China, o que vai ajudar a impulsionar o preço do Bitcoin no médio prazo. Quando a gente vem para curto prazo, a gente tem dados como, por exemplo, volume. Bitcoin subiu, foi lá para 69 mil dólares por unidade e o volume como estava. Isso daqui eu passo todos os dias para vocês, tá? A gente teve Bitcoin chegando nesse topo aqui em volume em 50 bilhões, enquanto a gente chegava no preço de 68. Preço travou, voltou em volume e depois formou esse topo aqui nessa região de 39 a 40 bilhões em volume. O preço formou esse topo aqui em cima, não conseguiu dar continuidade. Agora a gente tem mais um topo sendo formado aqui nessa região de 69 aproximadamente, enquanto o volume do Bitcoin é decrescente. Isso significa que essa valorização não é por pessoas comprando cada vez mais. E se a gente quer no curto prazo ver o Bitcoin rompendo essa resistência de 70 mil dólares por unidade, a gente precisa de pessoas comprando cada vez mais. E para pegar impulso e ganhar volume, a gente pode ver o Bitcoin voltando, caindo para uma região de suporte, formando uma base de preço, aumentando o volume, aumentando automaticamente as compras, para lá na frente ele conseguir pegar impulso e subir até a região de 70 e romper 70 mil dólares por unidade. Enquanto isso, a gente tem liquidez saindo da base superior, que tinha mostrado em live para vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque eu estou aqui todos os para trazer lives também, para a gente estar batendo um papo, tá bom? E tinha mostrado essa região de liquidez aqui em Bitcoin, 70 mil dólares por unidade. Foi buscar, pegou toda a liquidez possível nessa região e agora a liquidez caiu para 67 aproximadamente, 67 a 68. Então, possibilidade de correção para Bitcoin quando a gente vem observar o Bitcoin no gráfico, isso curtíssimo prazo, tá? Vou passar aqui para vocês o que está acontecendo no gráfico diário, por exemplo, e depois a gente diminui os times. A gente teve lá no semanal o rompimento, tá tudo bonito no semanal, tudo confluindo, tá tudo seguindo o script aí para o ciclo, mas isso é médio prazo e o foco de hoje não é médio prazo, mas sim curto prazo, para alertar vocês do que pode acontecer no curto prazo e para que você não se assuste também. E vindo aqui para curto prazo no gráfico diário, veja o que está acontecendo. Resistência do Bitcoin, ele chegou aqui e não conseguiu ultrapassar nessa região de 68 a 69, como tinha passado para vocês lá na semana passada. No gráfico de 4 horas, ele formou um topo mais alto, porém ele já voltou e caracterizou um bull trap. Isso é muito ruim para curto prazo, porque caracteriza que faltou pessoas comprando o suficiente para dar continuidade e o volume, ele confirma isso para a gente. De fato, faltou volume, faltou pessoas comprando para levar o preço para a próxima resistência. Então, o que acontece? Os vendedores começam a tomar risco e a operar mais pesado, porque o risco-retorno aqui fica interessante, um risco de 2, 3% para um possível lucro de 4, 5%. Fica interessante para os vendedores. Quando a gente vem observar por padrões, a gente tem aqui basicamente um padrão de reversão, ou seja, um padrão que de uma cunha ou fatia ascendente, onde geralmente rompe para baixo. Tá
bom? Rompeu para baixo, possibilidade de continuação até 66, isso observando só esse padrão. Outro indicador aqui, eu não costumo observar muito divergência, mas essa divergência está muito clara para a gente. Uma divergência do IFR ou RSI para preço, mostrando para a gente que à medida que o preço foi subindo, foi faltando força relativa. Então, a gente não teve força para dar continuidade e não tem força para dar continuidade. O IFR, o índice de força relativa, já está mostrando isso daqui para a gente. Ou seja, a qualquer momento isso daqui vai reverter porque não tem força relativa para continuar essa valorização. Então, ele precisa buscar uma base para pegar fôlego para continuar a sua alta, tá bom? Agora, quando a gente vem observar e ver até onde pode corrigir, a gente utiliza aqui Fibonacci, por exemplo, a gente pode ter essa região aqui, tá? A região que ele pode vir buscar pode ser essa região de 50% de Fibo. Ele pode tocar em 50% de Fibo para depois ele pegar impulso, formar um pivô de alta, como formou aqui no semanal, e continuar o seu movimento de alta. Por exemplo, a gente teve esse movimento, Bitcoin corrigiu, pegou impulso, foi lá para 69. Agora ele pode voltar de novo para 64, pegar impulso para buscar alta máxima histórica em 73 mil dólares por unidade e continuar o seu movimento. Então, isso daqui pode acontecer no Bitcoin e como disse no início do vídeo para vocês, isso daqui não é para te assustar, isso daqui é para te passar a oportunidade. E a oportunidade vai estar aqui nessa região de 64 se isso acontecer, principalmente nas altcoins. Olha o que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. A dominância, mais uma vez, tocou nesse padrão aqui, confirmou para a gente que, de fato, esse padrão está oferecendo uma resistência para o preço e, a qualquer momento, ele vai voltar. Porém, quando ele voltar, ele vai voltar para romper. Ele está afunilando para voltar para romper e corrigir até os próximos suportes. Pode estar em 56%, depois lá em cima em 50%. Lá embaixo, na verdade, em 50%. Chegando aqui, a gente já vai ter altcoins explodindo. E para quem quer estar aproveitando e surfando tudo isso daqui, já precisa estar aproveitando agora, já precisa estar se posicionando agora para conseguir ter bons preços, tá bom? A gente tem algumas altcoins caindo 3, 4%, normal para o que está acontecendo, a dominância ainda está em topo, mas essa queda de 3, 4% pode estar te proporcionando aí algumas oportunidades. E no decorrer dessa semana, quero estar mostrando aqui para vocês algumas dessas oportunidades nas altcoins. Então, se inscreve aqui no canal que eu vou estar te mostrando no decorrer dessa semana algumas oportunidades, tá bom? Agora, se você quer aprender a ganhar mais altcoin, a fazer algumas posições, a fazer alguns trades para médio prazo e conseguir, além de ganhar mais altcoin, ter ainda mais altcoin para ganhar ainda mais dinheiro, o foco vai ser sempre ganhar mais dinheiro, assiste a aula que deixei aqui na descrição. Preparei uma aula e deixei aqui na descrição para te mostrar como que eu faço para estar ganhando ainda mais altcoins à medida que o mercado vai subindo. E quando o mercado der uma próxima pernada, você vai precisar saber como utilizar contratos futuros para ganhar mais altcoin e potencializar seus lucros. Preparei uma aula aqui na descrição, é só tocar e ir lá assistir, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!